Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Dentro da explicação científica, então, existe uma preocupação, como eu disse, em você observar os fatos, buscar pistas, buscar provas que te ajudem a construir a sua história e a sua versão. E olha só, dentro do campo científico, nós temos atualmente dois tipos de pesquisas, duas linhas diferentes para tentar responder a mesma questão, a questão sobre a origem do ser humano. Você está percebendo que essa não é uma resposta muito fácil de ser obtida. E tem mais, infelizmente na nossa aula aqui, nós não vamos chegar a conclusões. Por quê? Porque, cara, é uma questão muito ampla. Mas olha só, o que importa é nós conhecermos então os diferentes caminhos que nós podemos percorrer para tentar de alguma forma buscar pelo menos uma resposta, ok? Mas nunca vamos chegar a uma resposta definitiva. Mas olha só, vamos lá então. Falando sobre a explicação científica, existem dois caminhos. O primeiro é o criacionismo e o segundo é o evolucionismo. O evolucionismo que foi criado, foi desenvolvido principalmente a partir das contribuições de um cientista inglês chamado Charles Darwin. Sobre o Darwin, vocês vão conhecer, vão se aprofundar muito mais nas aulas de ciências, ok? Com o professor de ciências, com a professora de ciências. Mas é importante que você tenha aí em mente, que você se lembre que a teoria evolucionista, ela se desenvolveu principalmente a partir das observações desse cientista inglês chamado Charles Darwin. E é interessante que a sua proposta, ela não explica apenas a origem do ser humano, mas a origem de todos os seres e até mesmo da vida no planeta Terra, ok? Então olha só, para os criacionistas, a pesquisa, esses caras aqui que buscam através de métodos científicos explicar a vida do ponto de vista criacionista, ou seja, da ideia que existe um criador. Para os criacionistas, as pesquisas criacionistas levam em conta a existência de um criador, de uma força maior que deu origem para o ser humano sobre a Terra. Já os evolucionistas defendem que todos os primatas evoluíram de um ancestral comum. Então são duas formas de explicar a vida, a origem da vida no planeta Terra. E aqui, importante o seguinte, olha só, eu preciso destacar para você. Dentro do campo da universidade, dentro do campo da escola, muitas vezes essa linha de pesquisa aqui, ela é muito mais aceita do que esta, ok? Existem inclusive alguns cientistas que não consideram a linha criacionista como de fato um esforço científico. Mas enfim, não cabe a nós, enquanto historiadores, neste momento, emitir juízo de valor. Não cabe a nós julgarmos. O que nós vamos fazer aqui? Eu preciso que você entenda. A nossa apostila, ela segue a linha evolucionista. Então nós vamos seguir essas análises que nós vamos fazer, elas seguem essa linha evolucionista. Mas eu quero que você entenda, que você saiba que existem outras formas de explicar, ok? Mesmo dentro do método científico, existem aí alguns pesquisadores que creem na existência de uma força criadora e buscam evidências disso através das suas pesquisas. Tranquilo? Mas olha só, dentro do campo da história, isso nem é o mais importante para nós. Por quê? Nós vamos estudar a espécie humana depois que ela já existe. Essa preocupação sobre a origem da vida, ela faz muito mais parte do campo da ciência, da biologia, do que propriamente da história. Né? Porque nós vamos estudar principalmente o ser humano depois de que ele já existe, né? E não o processo, ou se ele foi criado ou não. Mas eu quero que você conheça estes dois caminhos, ok? Tranquilo? Bom, mas já que nós vamos nos debruçar sobre as explicações científicas, eu quero que você, eu quero destacar 3 pontos aqui para você. Primeiro, como se constrói as explicações científicas. Vamos lá? Vem comigo aqui. Olha só. Primeiro,
As explicações científicas, elas são construídas a partir de descobertas. Então eu tenho uma observação do mundo, eu busco olhar o mundo que está ao meu redor, e aí, pá, descobri alguma coisa nova. Uau, que interessante, é uma fonte. O que eu vou fazer? Eu vou analisar essa fonte, eu vou analisar essa nova descoberta, e a partir disso, a partir dessa análise, a partir das perguntas que eu faço, eu começo agora a elaborar teorias. O que são teorias? Teorias são hipóteses que podem responder a minha pergunta. Você entendeu? Então, primeiro passo, fiz uma descoberta. Fiquei impressionado com aquilo. Eu começo a analisar agora. E aí a minha mente enche de perguntas. E eu começo a elaborar hipóteses para responder a essas perguntas. Beleza? Com o passar do tempo, eu vou descobrir novas coisas. Então, a partir das novas descobertas, essas novas descobertas, elas vão o quê? Elas vão comprovar a minha hipótese ou vão refutar. O que é refutar, professor? É descartar. É falar assim, aquela hipótese que você levantou lá, tá errada. Tá errada. Não é aquilo não. Você entendeu então? Mais uma vez, eu quero que você perceba a importância das fontes para a construção do conhecimento científico. Não apenas para o conhecimento histórico, mas para o conhecimento da ciência como um todo. Nunca se esqueça que a história é uma forma de ciência e ela é construída a partir de fontes, ok? Então, segue de novo esse caminho, que esse caminho, é importante. Destaca isso aí, beleza? Então, descobertas. A partir das descobertas eu vou criar teorias, ou seja, hipóteses, e a partir de novas descobertas, essas teorias elas vão ser comprovadas ou elas vão ser refutadas. Então perceba, quando eu falo aqui para trás, olha só, sobre o criacionismo e o evolucionismo, elas são o quê? Teorias, ou seja, são hipóteses para a explicação da vida humana e da vida como um todo sobre o planeta Terra, ok? Teorias são possibilidades de explicação, porque nós não temos uma explicação definitiva, ok? Bom, professor, mas quais são as técnicas que são utilizadas para analisar essas fontes que são encontradas? Então eu encontrei uma fonte nova lá. E quais são as técnicas que eu vou utilizar? As mais diversas. Por exemplo, eu posso fazer uma análise de DNA. Você sabe o que é DNA? Não sabe? Pergunta para a professora de ciências. Pergunta, ou para o professor de ciências. Pergunta, professor, o que é DNA? Se você não sabe ainda. DNA tem a ver com o corpo humano, algo que nós trazemos em nós. É o nosso mapa enquanto seres humanos, beleza? Mas eu posso fazer, então, digamos que eu encontrei um esqueleto muito antigo. Então, na medida do possível, eu posso tentar extrair o DNA daquele esqueleto. Ou de uma múmia, por exemplo, ou de, sei lá, de algum fóssil. Fóssil eu não sei se tem DNA. Mas, enfim, eu posso extrair o DNA a partir de restos de seres que foram encontrados. Professor, mas e se não era um ser vivo, é uma outra coisa? Bom, existem diversas técnicas que eu posso utilizar. Outra que eu posso utilizar é a análise do carbono 14. A análise do carbono 14 ela é bem importante para que nós possamos mais ou menos datar o período em que determinado objeto foi produzido. Então imagina o seguinte, estamos ali numa escavação arqueológica. E aí eu encontrei ali um vaso. Como é que eu vou saber de que período é aquele vaso? Bom, eu posso fazer uma comparação com outros vasos, né? É uma forma, mas eu posso também fazer uma análise de carbono 14. Quer saber como é que o carbono 14 funciona? Vou te mostrar, não vou ficar só aqui falando não, vou te mostrar. Olha só, assiste esse videozinho aí, rapidinho, e você vai aprender um pouquinho mais sobre o carbono 14. Vai lá! Saturnina, tenho recebido informações que tem muita gente calculando a pegada de carbono depois de terem visto o nosso encontro anterior. Que legal, professor! Eu também tenho recebido muitos pedidos para o senhor explicar o que é o carbono 14.
Carbono 14, Saturnina, é um isótopo radioativo instável. Xiii, complicado. Tem uma forma facilzinha do senhor explicar? Tem sim, Saturnina. A Terra recebe, além da luz do Sol, raios cósmicos que vêm do próprio Sol e do Universo. Quando esses raios atingem o gás carbônico que está no ar, eles transformam uma pequeníssima parte dele, 0,001% do total, em moléculas radioativas, o carbono 14. Como você já sabe, as plantas absorvem esse gás carbônico. Ah, a fotossíntese. Exatamente. E como comemos as plantas e animais que comeram plantas, todos os seres vivos acabam tendo um pouco de carbono 14 nos seus corpos. Mas o que tem de interessante nisso? É que quando os seres vivos morrem, as plantas param de fazer fotossíntese e os animais param de comer. O carbono normal, que não tem radioatividade, fica igual para sempre. Mas o carbono 14 continua com a radioatividade, só que ela vai diminuindo com o tempo. A cada 5.730 anos, o carbono perde metade da sua radiação. Em 1947, o cientista americano Willard Libby, Prêmio Nobel de Química, inventou o método da datação pelo carbono 14. Professor, o senhor pode dar algum exemplo? A idade das múmias egípcias é um bom exemplo. Os cientistas podem analisar pedaços de madeira dos sarcófagos onde elas foram encontradas. Descobrem então a idade da árvore desde que ela foi cortada. E por que não analisam direto a idade da múmia? Porque as múmias são embalsamadas. Embalsamadas? É um processo que os egípcios usavam para preservar os faraós. Depois de retirar a maioria dos órgãos internos e desidratar as células para combater as bactérias, os faraós eram enrolados com faixas de tecido de algodão. Professor, será que não pode dar uma desenroladinha na múmia para medir o carbono 14 dela? Não, Saturnina, ninguém se arrisca a fazer isso. A múmia pode esfarelar. Ui, que susto! Mas não se preocupe, Saturnina. Hoje a gente já pode ver direitinho como é a múmia debaixo do tecido, usando ressonância magnética. Estudando ciências, a gente aprende coisas interessantes, hein, professor? É, Saturnina, você viu como começou nossa história de hoje, não é? Veio do bombardeio cósmico do gás carbônico que está no ar. E acabou na idade da múmia. Na próxima, Saturnina, eu vou te contar o que acontece se a gente captura um gás e comprime ele. Mal posso esperar para saber. Opa, já acabou o vídeo? Opa, peraí. Vamos voltar aqui então. Seguinte, nós vamos encerrar essa nossa aula. Só que antes de encerrar, você vai fazer para mim um exercício. O exercício que está, deixa eu olhar aqui. O exercício que está na página 38 da sua apostila. Olha só, esse exercício é bem legal. Ele traz um texto contando algo que aconteceu lá em São Paulo. E olha que incrível, eles foram construir uma estrada ali na região de São Paulo. E aí eles tiveram que... a partir de agora, lá em São Paulo tem uma lei que sempre que você vai construir uma estrada, você tem que primeiro contratar alguns arqueólogos. Eles vão ali, vão visitar o local da obra e vão fazer uma análise para ver se não tem nenhum sítio arqueológico ali por perto. Nenhum sítio arqueológico.
E aí, se não tiver, você pode construir. Acontece que eles foram fazer uma obra e durante essa análise, os caras descobriram muita coisa legal. Descobriram um sítio arqueológico. Quer dizer, legal para nós historiadores, né? Imagino que pro camarada que ia fazer a obra, ele ficou frustrado, porque teve que parar a obra completamente. E aí, eles vão encontrando algumas coisas ali bem legais. Olha só, faz então o exercício, página 38, tem a ver com tudo que nós falamos sobre isso nessa nossa primeira aula, e na próxima aula nós vamos corrigir esse exercício, beleza? Um grande beijo no seu coração, aluno lindo, meus Smurfinhos do 6º ano, e até a nossa próxima aula. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro.